Ciência e religião, como que essas ideias, esses conceitos se articulam na modernidade, principalmente a partir da noção de crença. Esse não é um tema muito fácil, mas o que me instigou a gravar esse vídeo foi justamente a forma como hoje as pessoas, no geral, a sociedade no geral, ela enxerga ciência e religião muitas vezes como opostas, diametralmente opostas. E isso, de fato, tem a ver com um projeto, né, a partir da modernidade, que construiu e erigiu a ciência o cargo de detentora da verdade, enquanto relegou a noção de religião a algo que não é verdadeiro, que é uma crença. Pois bem, mas a gente tem que, para entender tudo isso, a gente tem que perceber como a própria noção de religião, se a gente for perceber, a noção de religião, ela é um construto da modernidade. Porque sociedades mais tradicionais, sociedades da antiguidade, a religião, o que a gente chama de religião, é um conjunto maior de práticas de existência que estão juntamente ligadas a outras esferas da vida. É a modernidade, por sua vez, que vê essa separação e que concebe essa separação. É o iluminismo que se coloca como o detentor de um saber que vai se afastar dessa outra forma de vida. E a partir daí a gente tem então a própria noção do que é uma religião. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, que a forma como a gente define religião é uma forma científica e não uma forma religiosa? É uma forma que parte então da própria noção de ciência quanto detentora dos enunciados, dos dizeres sobre o que é verdadeiro ou não, e a partir dessa fala da ciência que a gente vai construir um conceito que a gente chama de religião e que tem a ver com denominações de outras práticas diferentes das práticas científicas. E aqui é muito importante também fazer menção ao Bruno Latour, novamente ele, que sempre traz iluminações, digamos assim, para a gente entender melhor do que a gente está falando mesmo quando a gente fala de ciência e de religião. E aí o Latour vai dizer assim, olha, na modernidade a gente teve essa tendência de recorrer ao discurso científico para dizer sobre a religião. Mais do que isso, a gente colocou as duas como opostas. Só que o Latour vai mostrar no seu texto Não Congelarás a Imagem como, na verdade, nem a ciência nem a religião, primeiro, estão interessadas em entender aquilo que é visível. A ciência, ela visa entender aquilo que está longe, que está distante e que não é visto a olho nu. Ela está querendo explicar algo além do senso comum. Ela está querendo explicar algo que não está ali dado. E para conseguir fazer isso, a ciência ela vai ter que trabalhar com as cadeias, com o pensamento de entender, de criar, de navegar por entre informações, por práticas, por discursos, ou seja, são modulações, são cadeias e que a ciência vai atualizando isso a cada momento, recodificando, transformando todas essas informações até chegar num ponto X, que é um resultado, mas que nunca está fechado por si só, porque podem vir outras investigações e outros resultados por aí. Ou seja, ele vai mostrar como a ciência, ela, na sua prática, ela tem a ver sim com algo de outro mundo, né? Digamos assim, que
E a ciência, na nossa modernidade, ela atingiu o papel de algo transcendental, algo que eu respeito porque eu acredito naquilo e que aquilo por si só, a ciência por si só, já merece ser respeitada justamente porque ela é oposta ao que é chamado de crença e que estaria atrelado à noção de religião. Muito bem, mas, porém, o que acontece? Ele vai dizer, a religião ela não pode ser comparada com a ciência, porque ela não está nesse mesmo nível de comparação. Primeiro porque a religião ela não lida com o que é distante, com o que é vago, o que é misterioso. A religião, ela tem o papel justamente de trabalhar com atualizações, e aí a religião cristã, que é a qual ele é filiado, né, a religião cristã, ele vai falar basicamente do cristianismo, mas ele vai falar que essa noção de que a religião lida com algo distante é também uma construção da própria modernidade. E, na verdade, a religião tem o propósito de tornar, nesse mundo que a gente vive, a lembrança toda vez vívida de algo que já foi vivido e já foi experienciado. Então, o papel da religião é atualizar a experiência para quem está ali, naquele momento, se abrindo para isso. E não lidar com o transcendente. Porque lidar com o transcendente, lidar com algo... seria lidar com algo como se fosse congelado. Por isso que ele falou, não congelarás a imagem. Porque se a gente considera, por exemplo, um quadro, uma imagem de um santo, alguma representação, simplesmente como uma imagem congelada que remete a uma história anterior, isso não será suficiente para nos convencer e nos atualizar em termos de experiência, de sensação, de sentimento, da onde a origem daquilo. Se a gente então pensa num quadro congelado, numa imagem congelada, vai dizer Latour, esse quadro de referência, esse marco de referência para avaliar um discurso religioso vai ficar totalmente sem sentido, repetitivo, tedioso e muitas vezes associado a algo que não é possível acreditar. Mas se a gente altera o regime de recepção dessas relações, a gente consegue trazer para a nossa experiência uma atualização do que aquilo representou. A imagem, vai dizer ele, ela serve somente apenas como um meio de exercitarmos as nossas atualizações constantes dessas experiências. Ou seja, é como continuar um processo, continuar essa cadeia, prolongar essa cadeia a partir da nossa experiência, a partir da nossa... aos elementos materiais, então, que a religião trabalha, remetem e nos fazem atualizar a todo momento a experiência religiosa. Isso não pode ser comparado com a ciência, não, elas trabalham de formas totalmente distintas, elas não têm a ver uma com a outra. E a ciência que a colocou, a ciência que se colocou posta, né? Mas essa é uma visão de ciência rasa, é uma visão de ciência construída na modernidade, que é justamente o que Latour quer destruir. E aí ele vai dizer, então a crença é uma caricatura, a crença é uma caricatura da religião, assim como a ideia de conhecimento é uma caricatura da ciência. Não dá pra gente comparar, vai dizer ele, a pergunta você acredita em Deus com você acredita no aquecimento global. Por quê? Porque essas diferenças, enquanto para provar um, você nem vai conseguir provar a existência de Deus, porque ele opera em outro regime de
de competências, a ideia de aquecimento global, o Latour vai dizer que para isso a gente tem que percorrer, a ciência vai ter que percorrer diversas cadeias para chegar num experimento, para conseguir comprovar isso e ligar isso com outras cadeias, enfim, é uma questão de uma cadeia longa de conhecimento. Então a ciência vai, por sua vez, levar essa cadeia longínqua e totalmente contra-intuitivo, enquanto a religião, ela vai pegar e ela não vai atingir o que é invisível porque aquilo está oculto, mas apenas porque o que a religião faz é tentar a difícil tarefa de renovar aquilo que já foi. Mas não vale a pena a gente igualar, não vale a pena a gente colocar as duas no mesmo patamar. Porque, na verdade, o que está em jogo aí, e que é o que é interessante a gente perceber, é como a própria noção de ciência construiu na modernidade a noção de crença, e essa crença, ela por si só, ela já é, digamos assim, um erro conceitual. Porque para Latour não vale a pena a gente criar essa dicotomia entre sujeito e objeto, entre ciência e religião, ou entre ciência e natureza. A gente tem que entender que tanto a ação à distância como as mediações são ideias que percorrem tanto a prática científica quanto a prática religiosa. Então, o que é religião? Hoje, a gente pode dizer que para a ciência é um conceito definido num contexto histórico particular, muito particular, e que, como resultado, o que produziu? Produziu um apartamento, né, uma separação entre ciência e religião, colocando a ciência num patamar acima, como a detentora do discurso do que é verdadeiro, enquanto a religião foi relegada ao papel de crença, e com isso algo não tão verdadeiro assim, algo que não dá para provar cientificamente. Mas é óbvio que não dá para provar cientificamente, porque elas operam em registros distintos. Você não vai provar, por exemplo, ele vai dizer, você não vai igualar lebre com tartaruga. Eles trabalham de formas diferentes, eles remetem a elementos diferentes, a estruturação deles enquanto regimes e de práticas operam em outros registros totalmente distintos. Nesse sentido, a crença, a ideia de crença, pressupõe que é algo que vai separar o sujeito do objeto. Já está comprometida com isso. Por quê? Aí entra a noção de fetiche e dos fatiches, né? que o Latour cria esse conceito de fatiches. Ele vai dizer, o fetiche ele é definido como produto de uma crença, ou seja, as pessoas que, por exemplo, invadem um povo lá, os conquistadores, eles se colocam numa posição superior e falam, eles associam esse objetinho aqui, esse bonequinho, a tal pessoa, e eles espetam o bonequinho e eles acreditam que isso vai atingir a pessoa, né? Isso é como um colonizador, por exemplo, reagiria diante de uma prática de voodoo. O que está implícito aí? Que esse conquistador, ele também tem a crença. Ele vai ter a crença de que aquele que ele colonizou, que ele invadiu, ele acredita. Ou seja, de alguma forma, ele também projetou uma crença sobre o outro. Ele projetou uma crença sobre o que ele acha que o outro acredita do objeto. Ele, no fim, colocou no objeto um elemento sobrenatural que fez com que ele conseguisse explicar as práticas daquele outro povo. Então, ele vai dizer, o Latour vai dizer, os fetichistas, eles povoam um mundo de entidades inexistentes e conferem às coisas atributos que elas não possuem. Quem inventou isso foi a ciência, quem inventou isso foi o fetichista. Por isso aí que vem a noção de fatiche, que é a noção de articulação do fato
e fetiche. Ou seja, Latour vai dizer que se a gente quiser entender a ação, a cadeia de elementos que compõem, que nos permitem agir, a gente precisa entender que tanto os objetos quanto os deuses são fabricados, são feitos, e o que cabe a nós é determinar as condições e os mecanismos pelos quais uns vêm a existir e outros também. O que isso significa? Que muitas vezes, aí ele vai dizer, os modernos eles não estão tão seguros assim de que não haja uma mistura entre natureza e sociedade. Porque os próprios cientistas sociais, os próprios pensadores da realidade, eles acabam atuando como religiosos a partir do momento em que eles colocam a sociedade num plano da transcendência e fazem a sociedade ou a ciência explicar tudo. Então, essa mesma crítica que os modernos fazem aos outros com a sua noção de crença, o Latour vai devolver para os modernos com a forma como eles encaram a própria noção de ciência e de sociedade. E é interessante o efeito reverso que a noção de fetiche tem, vai dizer Latour, porque quanto mais se investe em falar que aquilo ali é um fetiche, que aquilo ali é uma crença, que aquele objeto ali não é nada, mas ele significa alguma coisa, mais poder aquilo ganha, mais potência aquilo ganha e mais ação emana dele. Ou seja, ele vai perguntar, se é tão falso uma imagem santa, por que a gente ataca as imagens? Por que a gente, se a gente não acredita na religião, por que a gente ataca a religião? Porque, no fundo, ele vai dizer, a ciência vai precisar da religião, esse tipo de ciência, essa formulação científica, vai precisar se opor a algo para se atacar. Assim, o que é a modernidade? Além de definidora da religião como uma maneira de contrastar para justamente a ciência poder se colocar, a modernidade, ela, vai dizer Latour, ela não é, enfim, uma separação entre a natureza e a sociedade, mas ela é o elemento discursivo de produção de verdade que faz com que essa oposição se coloque, né? E isso também passou por uma série de produção de redes, de significados, de saberes que se articulam e se associam. São saberes que articulam humanos com não humanos, que articulam toda uma coletividade híbrida e que justamente porque os modernos não acreditam nos fetiches, eles são capazes de forjar virtualmente forças gigantescas, de mobilizar muitas forças para explicar a realidade, ignorando os objetos, ignorando os fetiches. Mas, na verdade, Latour vai mostrar que eles estão lá. Analisando, então, religião na modernidade é definida pela noção de crença. Essa extinção da religião na modernidade significou um projeto, um empreendimento intelectual da própria ciência como maneira de se contrapor e crescer em cima disso. Porém, mas a religião não tem a ver com autoridade e força, vai dizer ele, tem a ver com experimentação, com hesitação, com o campo de atualizações constantes, enquanto a ciência tem mais a ver com... Por isso, religião não tem nada a ver com irracionalidade, para Latour, nem com transcendência, nem com subjetividade. E ela não precisa da ciência sendo aberta e receptiva e muitas vezes tentando pegar elementos para serem comprovados cientificamente. E a ciência, por sua vez, ela vai numa direção distinta. Trata-se do mesmo conjunto de competências de atualizar acontecimentos, mas que vai para um outro lado. Então, o desafio do Latour mostra-se bem sucedido
a partir do momento em que ele consegue desfazer, a partir da quebra da teoria da agência e a construção da teoria do ator-rede, a concepção de ciência e religião como coisas não comparáveis, mas distintas, que operam às vezes com uns regimes semelhantes, mas que vão para outras regiões e exploram outras dimensões da nossa realidade.